Muito bom dia a todos que acompanham aqui o canal do Conde na internet, no YouTube. Hoje eu tenho o prazer de conversar. Ele é psicanalista, psiquiatra, tradutor de Lacan, dramaturgo, uma potência intelectual. Conversar com Antônio Quinet. Saudações democráticas para você, querido Antônio Quinet. Um bom dia a todos que estão chegando aqui na transmissão, e eu lhe passo a palavra, e daqui a pouco eu vou fazer as apresentações, as honrarias aqui oficiais do canal do Conde para sua presença, que me honra muito aqui nessa transmissão. Antônio Quinet, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. E saudações democráticas também, que estamos precisando muito. Estou aqui, sobrevivente do Rio de Janeiro, que o Rio chorou todas as lágrimas possíveis diante dessa situação terrível aí. E estamos aí, sobrevivendo na luta. Grande Antônio Quinet, eu estou aqui localizando, vou ler aqui a sua. Enfim, o seu currículo é imenso, né? E eu vou fazer um pequeno resumo aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, Antônio Quinet, psicanalista, psiquiatra pela Université Paris-8, doutor em filosofia. Você foi orientado pelo Badiou, né? Foi meu Badiou, orientador. que é um monstro da filosofia. Essa experiência foi sensacional. Vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós temos muitos admiradores do Badiou aqui no Brasil. É, Quinet também é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Tem um trabalho intelectual na França também muito respeitado. Docente de formações clínicas do campo lacaniano, tradutor de Lacan, dramaturgo. Tem a peça Hilda e Freud, que nós vamos comentar hoje aqui, en passant, porque nosso tema, nosso eixo temático vai passar por essa questão no Brasil, desse descompasso político, social, subjetivo. Eu estava pensando aqui, antes de abrir o link com você, Antônio Quinet, que tentar entender o que acontece no Brasil hoje pela lente da política, pura e simplesmente, é impossível. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da psicanálise nesse momento histórico que a gente vive aqui no nosso país. Antônio Quinet. Pois é, eu acho muito importante esse movimento todo que vem acontecendo aqui no Brasil, do interesse e a participação dos psicanalistas no momento político atual. Porque eu acho que nós estamos precisando realmente que o discurso analítico entre como mais um discurso para entendermos melhor as subjetividades da nossa época. E isso vem acontecendo de uma forma bastante forte, bastante potente, e eu acho muito importante porque nós temos todos os subsídios que Freud e Lacan nos trouxeram para poder interpretar, atuar e participar aí da escuta e da interpretação mesmo e poder entender melhor o que está acontecendo para podermos atuar de uma forma eficaz. Né? Freud nos traz um conceito que é muito importante, dizendo que o sujeito do individual é o mesmo sujeito do coletivo, não há diferença. E Lacan chega a dizer que o inconsciente é a política, né? O que é uma coisa assim, muito impressionante. Eu acho, para entender isso que Lacan fala, eu acho muito interessante a gente pensar no próprio conceito de ideologia, né? Que ideologia não é a banalidade, como vem sido falado, ideologia de gênero, né? Quer dizer, o governo e essa elite dominante que fala de ideologia, eles nem sabem que estão utilizando o conceito marxista, que é um conceito de ir passando as ideias predominantes da elite, da classe dominante, de uma forma subreptícia, de modo que as pessoas, às vezes nem tão subreptícia, às vezes explicitamente, de modo que as pessoas inconscientemente vão repetindo aqueles ideais, aquelas normas e tudo mais, e vão se identificando até podendo ser contra elas mesmas, né?
como Antônio Teixeira, que você entrevistou, né, ontem, né? Ele mesmo falou, como é que uma pessoa negra homossexual, entende, pode votar em Bolsonaro? Quer dizer, o que acontece dentro dessa questão da ideologia e que vem sendo massacrada com essa ideologia dominante, heteronormativa, onde o bom é o branco, heterossexual, casado, católico, batizado, crismado, etc., né, católico evangélico, né? E todos os outros vão sendo, né, tratados como classes ou seres inferiores. Então, essa questão da ideologia eu acho muito importante para a gente tentar entender como nós somos manipulados, e há muito tempo, não é de hoje. Eu acho que a gente tem que relevar mais o papel da mídia, o papel das redes sociais, né, que vem acontecendo e que vem formando uma mentalidade completamente, eu diria, uma mentalidade suicida para o povo brasileiro, que ele está sem saber, né, achando que está votando no melhor, ele está indo para o seu pior, está caminhando para o abismo, né? Então, eu acho que esse é um dos aspectos que eu acho que a gente tem que pensar, porque não existe, mesmo na concepção da psicanálise, um sujeito sem o outro. Não somos autistas, né, no sentido de que estamos todos fechados em si mesmos, em si mesmados. Claro que não. Mesmo o inconsciente é o outro, nós temos dentro de nós mesmos uma alteridade. Então, o outro é uma coisa que faz parte. Então, o sujeito individual, ele é sempre o sujeito coletivo, ele está no laço social, né, o tempo todo. O seu inconsciente sonha com os conteúdos que estão presentes na cultura e na sociedade. Então, isso é um primeiro aspecto muito importante, inclusive para combater essa perspectiva histórica, estrutural do individualismo. Não existe individualismo. Isso é uma besteira, né? Sem o coletivo, o sujeito não existe. É uma espécie de simulacro, né? Falar no individualismo, inclusive no próprio eixo da política neoliberal, né? Existe aí uma tendência que também é suicida a mergulhar nesse tipo de compreensão que falha, né? Da compreensão social. Você fala em ideologia, Quintê, eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso, quer dizer, são muitas coisas complexas. Eu acho que a visão do psicanalista agora no Brasil, acho que é a mais potente. Acho que não tem espaço mais para análises políticas superficiais. Acho que já saturou esse tipo, que é o comentário público que está vigendo nesse momento agora em todas as tribunas, quer dizer, na imprensa tradicional ou na própria blogosfera progressista. Acho que a gente precisa de um oxigênio discursivo para poder desconstruir corretamente e interpretar. Curiosamente, eu acho que o Lula tem esse poder mesmo preso político, de lançar a mão de algumas orientações no campo da interpretação. Você falou de ideologia, esse governo, esse segmento bolsonarista usa muito essa palavra, o significante. E aí você trouxe a questão da ideologia realmente ser um dispositivo que mobiliza a sociedade para, eventualmente, agir contra ela própria em nome de um poder. Basicamente, né? Mas com uma sessão... E isso vai acontecendo inconscientemente. Né? Vai acontecendo inconscientemente, as pessoas vão adotando os ideais e o ideário da classe dominante, né? Da classe dominante. E até o emprego das palavras, esse ataque à linguagem que vem sendo feito, você fez um artigo brilhante, né, que foi, né, difundido há pouco tempo, sobre esse ataque à linguagem, né? Isso é uma coisa assim, muito, muito importante, né? Que nós podemos compreender. Eu estou dizendo isso por causa do termo que é usado de ideologia de gênero. É mentiroso esse termo. Quem faz ideologia de gênero são eles. É justamente um desdobramento, né? É uma deturpação. Uma deturpação. Especular, né? Quer dizer, ele produz aquele fenômeno que ele critica. Exatamente, que ele produz, na verdade, são eles que fazem uma ideologia de gênero, né? E isso é uma pauta muito importante, né?
dizendo que a anatomia define o que é o masculino e o feminino, coisa que Freud, desde a Conferência sobre a Feminilidade, em 1933, ele dizia uma coisa extraordinária, que parece subversivo hoje, né? Que não é possível definir o que é masculinidade nem feminilidade, e que ninguém é apenas homem ou mulher, mas ambos, e que isso é a bissexualidade, e que cada um, em cada pessoa, o que é masculino e feminino flutua, e que nós temos isso, né? E que ele também afirma aí, que é uma coisa importante para nós trazermos, né, que foi tão criticado na boca da Simone de Beauvoir, mas isso é Freud que ela retoma. Ele diz explicitamente: ninguém sabe o que é uma mulher. No máximo, nós conseguimos estabelecer as condições para investigar, numa análise, como um ser humano se torna uma mulher. E vem Simone de Beauvoir e disse, né, a mulher não nasce mulher, ela se torna uma mulher, né, que foi tão criticado pela ideologia dominante de gênero. Eles é que têm isso, né? Então, isso é para mostrar uma forma de ataque que eles fazem ao que é próprio do ser humano, que não é só a carne e o osso e a biologia. Somos seres, né, que temos inconsciência, estamos na cultura, e a nossa sexualidade é extremamente complexa e que não pode ser definida como como tem sido feito nesse processo, eu diria, de ignorantização generalizada que é proposto quando vem a ministra e fala aos meninos azul, às meninas rosa, mostrando aí também esse absurdo de acoplar o que é a ideologia dominante, em nome da Bíblia, né, do homem definido pela masculinidade e pela anatomia, né, que a anatomia definiria o que é masculino e definiria o que é feminino, né? Isso e que todos os padrões de comportamento da ideologia dominante vêm moldando corações e mentes da população. É por isso que, por exemplo, por causa dessa ideologia e que é inconsciente, que vem passando transgeracionalmente, entende, o suicídio de gays é muito maior do que todo o resto da população, por causa do auto-ódio, desse ódio que vem sendo transmitido por uma ideologia dominante heteronormativa, pegando, por exemplo, esse ponto. E vocês veem que o kit gay, que é uma mentira deslavada, que nenhum professor de nenhuma escola jamais viu esse tal de kit gay, foi uma mentira inventada pelo Bolsonaro e que ganhou muitos votos. O João Willis tem até uma teoria que eu acho muito plausível, que foi a arma mais importante para o Bolsonaro ganhar as eleições. Foi esse kit gay. Porque ele pega entende, com o pavor que entende, colocado para os pais dentro dessa ideologia heteronormativa acachapante, todo mundo dentro de determinadas caixas, prisões, né? Se você tiver um filho que sai disso e é gay ou é trans, né, e que tem uma sexualidade que é desviante da norma, né, os pais vão ficar apavorados, né? E com a campanha de terrorista que ele fez com isso, ele angariou muitos votos. E não apenas dos evangélicos. Não apenas dos evangélicos. O senso comum ainda tem uma concepção, entende, de que sexo é... A primeira coisa que se pensa, sexo é cópula, o que é um grande erro, achar que sexo é só a cópula, e outra coisa é o papai e mamãe, né? Quando se fala em sexo. E aí a psicanálise foi muito revolucionária, que em 1905 Freud lança os 3 ensaios sobre a sexualidade infantil, mostrando que a sexualidade da criança, que a criança não é esse inocentinho vítima de abuso e de seres malévolos que existem, né?
Não estou negando que existe a pedofilia e o tráfico de crianças, não é isso, mas que não é essa generalização, porque a criança tem uma sexualidade que é própria e faz parte, né? E que é uma sexualidade onde ela é voyeurista, exibicionista, ela gosta de usar a boca, gosta de usar o ânus, gosta de usar os órgãos genitais, o corpo inteiro, e ela seduz e é masoquista, e é sádica e tudo mais. E o que Freud vai dizer é que essa sexualidade que é mais explícita na criança é a de todos nós. Eu acho que isso tem que ser mais difundido para contra o que essa ideologia deles, que é a ideologia heteronormativa e de gênero, né? E que eles têm um apoio terrível, que é o apoio bíblico, né? Para difundir essa estupidez. Kinê, deixa eu fazer um comentário aqui, quer dizer, se um bolsonarista te escuta nesse momento, ele vai ficar estarrecido, né? Ele vai falar, nossa, tá falando que as crianças, que é justamente o estilhaçamento da linguagem que esse segmento acabou por produzir, que já não é também, porque justamente o nazismo também, o fascismo tem isso na essência de soterrar a possibilidade do sentido do movimento metafórico e metonímico, como você diz em alguns artigos que você me mandou. Eu quero ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão chegando aqui, todo mundo saudando muito, muito feliz de estar presente, de estar acompanhando a entrevista com o grande psicanalista Antônio Quinê, Mariana Molica dizendo aqui, grande entrevista, curiosa para ouvir o Quinê nesse momento tenebroso do país. Querida Mariana, saudações para você. Dileia Esteves, bom dia. Gente de luta, o pessoal está muito angustiado, Quinê, com a questão política que nós estamos passando, social, né? Sufocamento, é um país irrespirável, como diz a jurista, agora não vou me lembrar o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro e cito aqui para você. Valéria Torres dizendo, bom dia, maravilhoso assistir live com psicanalista, aprendo muito, a análise desses profissionais é pujante, muito vigoroso, ou seja, poderoso. Saudações a todos vocês. Eu queria que você comentasse o seguinte, quer dizer, dentro dessa atmosfera irrespirável que o Brasil vive nesse segmento, que se apoderou do poder, é pleonasmo, né? Mas enfim, que se instalou no poder, tudo é muito infantilizado. A gente percebe que algum tipo de interrupção ali, tem alguma coisa interrompida na personalidade dessas criaturas. Queria que você explicasse um pouco para a gente. Você tem um termo muito interessante que é o ignoródio. Ignoródio, você fez aí uma condensação baseada também nos trabalhos de Lacan. Queria que você explicasse um pouco para a gente, que justamente justifica e explica um pouco por que o eleitor acabou mergulhando nesse protocolo suicida aí, político. Pois é. Eu acho que isso... Né, vamos tomar a questão da asfixia, né? Isso me lembra até o Torquato Neto, na época dos anos de chumbo, já falava da asfixia no Brasil. E que a gente precisa de ar e precisamos estar atentos para toda a brisa que começa a soprar. E essa brisa, eu diria que é o desejo de saber e o desejo de mudança. Que só com o desejo de saber você vai conseguir mudar alguma coisa para você sair disso que eu estou chamando, desse projeto de ignorantização, que é muito importante para eles, né? Mas eles não são idiotas. Eu acho que há uma estratégia, se são idiotas ou não importa, né? Porque parece que a boçalidade tomou conta do poder, né? Só tem boçais. Boçais no sentido da ignorância e no sentido da brutalidade, né? Então, agora, é uma estratégia isso, gente. Não é à toa que nós temos o presidente mais boçal do mundo, né? Com uma quadrilha armada em torno dele, né, pronto para disparar, né, em todos os meios possíveis, né, toda uma campanha de ódio e de ignorância. Né? Mas isso faz parte da estratégia, a gente tem que prestar atenção. Né? Por exemplo, o Lacan vai dizer, só para dar para mostrar de onde que eu tirei isso, Lacan diz que são 3 as paixões do homem: o amor, o ódio e a ignorância. Né? É incrível Lacan ter colocado a ignorância como paixão, mas as pessoas são apaixonadas
por não querer saber. E vão adotando, vão alienando o que é a ideologia dominante, o discurso do outro, para seguirem como cordeirinhos, né? E ficam aí acachapadas no seu pensamento. Então, qual é a estratégia deles? Né? É de infundir, né, isso e solicitar das pessoas o ódio e a ignorância. Né? Esse não querer saber, nem imagina, dá muito trabalho ler, dá muito trabalho pensar, vamos nos divertir, vamos atacar o outro. Eu achava que isso era uma coisa só de brasileiro, mas não é, né? Isso aí é universal. Não, isso é próprio do ser humano. Entende? É próprio do ser humano, entende? O sujeito, no seu ego, ele não quer saber dos conflitos, ele recalca. Entende? É muito difícil você entrar numa análise e você querer saber o que está acontecendo com você. Né? Você tem que enfrentar aquilo. Você tem que ultrapassar o horror ao saber que todos temos. Com o quê? Com o desejo de saber, com a curiosidade, com o desejo de conhecimento, de saber o que. A partir do espanto que essa vida nos causa, né? Que o outro também nos causa, de você querer saber. Essa é a saída da asfixia, eu diria. Você ir atrás de querer saber para poder atuar. Também não adianta sair atuando, fazendo um acting alto aí, à torta e direito. Tem que saber, né, ter um direcionamento. Então, o que nós vemos é um acoplamento da ignorância e do ódio. Por isso que eu cunhei o termo do ignoródio, que é o que eles tentam infundir o tempo todo, para causar medo, acuação e você não querer pensar. Se você pegar isso, Gustavo, você vai ver que a escola sem partido é isso. Colocar o Ministério da Educação nas mãos de pessoas que não têm a menor ideia do que é educação, mas sabem o que é mercado e sabem o que é agressão. Um exemplo da estratégia do ignoródio é não ter debate. Não existe, não, vamos falar sobre o debate e depois sobre a questão do projeto. Não existe debate. Desde a campanha do Bolsonaro, ele não foi aos debates, porque não é porque ele tinha medinho, é uma estratégia. É uma estratégia que hoje está explícito no novo ministro da Educação, não, Ventral, né? Que ele diz que você encontrar um esquerdista, não ouça ele, não discuta, xinga, xinga, xinga. Isso é o paradigma do ignoródio. Tá? Você é a ignorância, você não tem debate, não tem um contraditório, não tem dialética, não tem embate de ideias, mas tem o quê? Foi o que ele fez. E isso foi uma propaganda que já era um projeto de governo. Memes, slogans imperativos, ou em termos lacanianos, significantes mestres, que a pessoa vai repetindo e vai seguindo, né? É isso, we don't need no education, we don't need no self-control, dizia Pink Floyd, né? O Floyd. Então, o que é importante é isso, é não querer, é para não pensar, para não querer debater. Então, isso vem, por um lado, aí entra a escola sem partido, entra a teoria da Terra é plana, entende, contra o ataque à ciência, desinvestimento total na ciência, os bons cientistas estão indo embora. Né? Ataque aos artistas, isso é uma pauta muito importante, né? Porque eu estou no meio do teatro, eu estou sabendo muito bem o que está acontecendo, né? Quer dizer, não só eu, como vários aqui, mas é isso importante. Esse ataque que está tendo aos artistas é um absurdo, dizendo que os artistas são exploradores, né? E que ficam se locupletando com a Lei Rouanet. Isso não tem o menor sentido. Os artistas, eles estão aí para mostrar com a sua arte, entende, o espelho da sociedade, para a sociedade poder se ver. Porque a arte tem um poder muito importante, porque ele rasga o véu da realidade que você não quer ver. Um véu de que você só vê as coisas a partir da sua fantasia, que são seus óculos. Você vê um mendigo e pessoas morrendo na rua, você passa direto. Se você vira a mesma cena num teatro, você se emociona. Porque tem algo da arte que rasga alguma coisa do que você não tem no véu e mostra.
É por isso que é mais do que um espelho, a arte rasga o véu da aparência, daquilo que você não quer ver e mostra. E eles sabem da importância dos artistas. Por isso, e é por isso que eles são atacados. Por isso que os intelectuais são atacados, os artistas são atacados e os cientistas são atacados, e principalmente os professores. Então, é contra a universidade, contra a escola, contra a ciência e contra a cultura. O projeto é de uma tanatocracia, entende? É a morte no poder para destruir. O Bolsonaro falou isso em Washington. Já que você falou, usou a metáfora de rasgar, deixa eu rasgar um pouco aqui esse papo tão gostoso estar com você, fluido, porque eu quero te interpelar no seguinte sentido. Daqui a pouco eu vou fazer um ciclo de leituras aqui dos nossos internautas, mas antes eu quero fazer essa pergunta para você. Nós estávamos num processo que era basicamente o exato contrário desse, no governo democrático do Lula Dilma. Como explicar, quer dizer, dada aí a natureza humana, né, de desconhecer, mas como é que a gente explica, então, o processo que a gente vinha vivendo de valorização do artista, das minorias, da afirmação LGBT, da mulher, de uma política voltada para a mulher? Será que isso que acendeu justamente a sinetinha do horror para fazer um retrocesso novamente social, econômico, de toda sorte, aqui no nosso glorioso Brasil? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar e eu acho que merece muitas análises de vários aspectos. Quando eu viajo, né, eu tenho viajado muito, inclusive estou chegando da Índia, onde eu fui falar sobre o neofascismo no Brasil, né, dentro das minhas conferências sobre psicanálise e laço social, as pessoas ficam perplexas com o que aconteceu, e nós também, né? Porque era um processo exatamente. É claro que todos esses movimentos, né, e os ganhos que nós tivemos aqui, né, acendeu aí os reacionários a uma reação contrária contra isso. Já há muito tempo eu ouço falar, né, em meios completamente conservadores, para não dizer de direita, ai, que saco isso do politicamente correto, ai, não posso falar mal de gay, não posso falar uma brincadeirinha com negro, pô, não posso mexer aí com uma mulher, pô, qual é? A vida assim não tem graça. Não é de hoje, que começa já, né, que vem tendo, né, esse tipo de coisa. Mas aí, eu acho que desde a ascensão, a entrada do Lula no poder, quando ele a primeira vez, esse movimento, por um lado, libertador, aconteceu, e a reação, né, que é da ideologia dominante, gente, não podemos negar. Não podemos negar a ideologia dominante. Eu costumo dizer, sem querer te interromper, já te interrompendo, eu costumo dizer assim que o PT e os governos Lula e Dilma no poder era como se, como se eles continuassem sendo oposição, como se eles tivessem continuado a combater o sistema que é justamente a ideologia que você fala. Desculpa, voltando para você. Exatamente isso. É como se a oposição, enfim, tivesse chegado ao poder, né, onde as minorias desviantes, né, das normas tivessem vez. E as classes, não podemos dizer que negro aqui não é a maioria, né? Mas que começasse a ter mais o respeito pelo outro e pela diversidade. Mas eu acho que teve algo aí por aí. A campanha contra, né, o que seria a diversidade, ela começou há muito tempo pela grande mídia, na Globo, né, principalmente, né, entende? Debochando de Lula, debochando de Dilma. Né? A Dilma, então, coitada, ela foi escorraçada. É justamente a pergunta aqui da Mariana Molica, está dizendo, pede para o Quiné falar sobre o golpe contra Dilma ser um golpe misógino. Aí você pode encaixar aí na sua fala. Exatamente. O que digamos, a propaganda que foi feita com a Dilma, e não é à toa, foi muito pior do que com o Temer, o que falaram. Né? E não é à toa, eu acho que é por ela justamente ser uma mulher. E que o Brasil tem esse ranço extremamente misógino, escravocrata, sim, né? Racista e homofóbico.
Então, quando me perguntam, às vezes lá fora, gente, como é que o Bolsonaro, né, com esse discurso misógino, homofóbico, racista, né, terrorista, a favor, né, de torturador, né, dizendo que vai metralhar os opositores, dizendo numa entrevista mais antiga que precisa tirar uns 30 mil do Brasil para o Brasil melhorar. Para vocês verem, parece que esse projeto é antigo e ele está sendo executado agora, porque está tendo uma matança generalizada. Eu acho que é um projeto isso, que a gente tem que tomar muita atenção e que tem que se revoltar e mostrar isso. Né? Então, é claro que o PT cometeu vários erros, ele entrou num esquemão, né? Ele entrou num esquemão aí, achando que podia passar imune. Não foi, né? Não foi. Então, o que acontece? Todos aqueles mais de 50 planos maravilhosos sociais, projetos sociais, que foram executados, é impressionante como, a partir da acusação de corrupção do PT, a ponto de chamar-lhe o absurdo de organização criminosa, a organização criminosa está no poder agora, não antes. É agora que é uma organização criminosa, já com provas, né, com a milícia, etc., que está no poder. Né? Quer dizer, tudo indica. Né? Eles foram, em nome disso, todo o resto foi jogado fora, era como se nada tivesse acontecido. Então, por quê? Porque a propaganda é, como diziam, a alma do negócio. E a propaganda é a alma do mal. O nazismo usou isso e o naso, digamos, fascismo brasileiro está usando. E é curioso que... Isso está acontecendo no golpe. Peraí, vou voltar. Fala. Tá, não, deixa eu só ler uns comentários aqui. É curioso que quando o segmento que nós entendemos como democrático, civilizatório, etc., por exemplo, a esquerda, se a gente pode associar nesse sentido, quando usa propaganda para produzir, para entrar no jogo da campanha, o PT usou com muita eficiência a propaganda para se eleger, mas é legítimo, é do jogo, né? Esse é um tema que eu quero voltar com você, porque justamente aquela história de que nós tivemos um momento que foi interessante, importante, e a gente precisa retomar esse protocolo. Eu quero ler aqui alguns comentários, Kinê, antes de voltar para você. Luiz Zadonorsny. Vivemos momentos bizarros e, ao mesmo tempo, sombrios. Ninguém aguenta mais essa vergonha chamada fascismo tupiniquim. O país virou um caos. Nosso público aqui é muito qualificado, viu, Kinê? Pessoal, muito bacana. Aqui. Vanusa Pantaleão, me escutem bem, ele vai querer ser o segundo Pinochet. Vem coisa pior por aí, temos de deter esse bandido. A Mariana Molica eu li aqui. Mariana Rabaed, Conde, obrigado por dar a oportunidade de dar uma entrevista dessas. Os esclarecimentos são tão surpreendentes e fazem a gente entender claramente esse jogo político fascista. Bravo para vocês. Saudações a todos vocês. Eu queria, Kinê, eu não sei se você... Acho que a gente acabou indo para outro lado, quando eu te perguntei como explicar aquele momento luminoso. Não, estou indo. Você está indo lá? Então vai. Estou indo lá, não perdi o fio, não. Mas isso tudo é importante, né, porque é a formação das mentalidades, dito de uma forma, né, assim mais clara. Né? Então, o movimento, né, isso tudo que foi jogado fora com acusação de corrupção, e principalmente o que você foi enganado, né? Você estava achando uma coisa e é outra. Então, esse sentimento que foi insuflado nas pessoas de se sentirem traídas pelo esse projeto, que era um projeto que chegou do Lula, né, do PT, de ter 80% de aprovação. Nunca ouvi isso na história do Brasil. Né? E isso foi sendo minado, né? E com a Dilma entrando aí, entende? Os ataques a isso, por ela ser mulher, inclusive, né? Ela entrou numa categoria, que eu chamo... Isso faz parte da minha resposta, tá bom? Mas eu quero tentar passar nesse pouco tempo alguns subsídios para as pessoas pensarem como instrumentos. Essa é a minha, entende, meu escopo, meu objetivo aqui, que eu gostaria de poder contribuir nesse sentido.
ela foi transformada no paradigma do abjeto. Porque um dos processos que nós vimos que foi acontecendo é, primeiro, a dessubjetivação do outro. O que é isso? É transformar o outro não num sujeito que eu vá respeitar e vai admirar e vai respeitar na sua individualidade e principalmente na sua diferença, mas eu vou objetificá-lo. Então, o outro não é mais um sujeito, ele é um objeto. É a primeira coisa que faz. Ele é um objeto, ele pode ser tanto um objeto desejável como um objeto a ser jogado fora, a ser tratado como um objeto. Então, esse processo de objetalização do outro vinha sendo feito com as minorias. Né? Que o escravo, é claro que é um objeto do senhor. Né? A mulher é um objeto do homem. O gay é objeto de escárnio. Então, esses lugares já meio pautados na sociedade, não só aqui, né? Eles vão sendo assinalados e vão sendo, digamos, reforçados. E aí vem o traço do racismo. O que é o racismo? A gente usa racismo mais para falar da questão da cor, né? O que é um absurdo falar de raça negra ou raça branca, porque sabemos que existe a raça humana, né? Existe a raça canina, existe animal, existem os homens. Então, já usar só o racismo para falar da cor já é uma coisa totalmente errada, né? Mas é isso que se usa. O que é o racismo mesmo? É você pegar um traço de uma pessoa, um traço que é considerado pejorativo naquela sociedade, naquela ideologia dominante, e reduzir a pessoa àquilo. Ele não digamos, um homem casado com seus problemas, que tem profissão, não. Ele é um negro. Ou então ele é um gay, por sua escolha sexual. E podemos até colocar, está dirigindo mal porque é mulher. Só podia ser mulher para fazer cagada aqui no trânsito, como dizem, né? Então, esse racismo começou a ser generalizado e banalizado, de tratar o outro a partir de um traço peculiar dele, que é pejorativo, e você acaba com ele. Você acaba com o sujeito. Então, daí a você fazer isso com a linguagem, né? Você que trabalha muito com a linguagem, assim como nós, psicanalistas, né? Assim, o ataque começa a ser feito com a linguagem, depois para passar para os atos de achincalhamento, de xingamento e execução, é um traço. O que aconteceu com o nazismo? Né? O delírio paranoico do Hitler, que colocou o judeu como outro perseguidor, transformou o judeu, que o judeu não existe, existem judeus, né? Homens, mulheres, crianças, ele transformou num objeto que era o objeto do mal. Ele transformou em abjeto. Daí, a você exterminar o abjeto, é porque ele não é mais humano. Ele não é mais sujeito e você desumaniza. Então, esse discurso né, da classe dominante, e agora de uma forma terrível, ele é um discurso desumanizador. É um desumanizador e que entra nisso. Então, a Dilma foi fruto dessa estratégia de transformá-la num abjeto. Como que uma pessoa consegue, como que eles conseguiram o impeachment de uma pessoa sem provas, que não fez nada? Não fez nada. Né? A tal das pedaladas que todo mundo fazia, o presidente seguinte voltou a fazer. Gente... Não, e era para garantir investimentos na área social, quer dizer, era uma coisa assim absolutamente normal na engenharia financeira do governo. Normal, completamente. E outro, o Lula foi o mesmo fruto de transformar o Lula no abjeto. Entende? Primeiro, sabe, os termos que são usados, os apelidos que são usados para ele, nem vou repetir. Né? Para mim, o paradigma da Dilma como abjeto é quando ela aumentou a gasolina, né, que era uma coisa necessária, fizeram decalques dela com uma mulher de perna aberta e colaram na entrada do tanque de gasolina dos carros, como se você, ao colocar gasolina, você fosse penetrá-la. Gente, não tem nada, isso é uma abjeção. Então, o ignoródio que vai construindo os sujeitos abjetos, entende? É uma estratégia, gente.
uma estratégia desse ignoródio, dessa mistura da ignorância com o ódio, e que tende a desumanizar o sujeito. E isso entra no projeto, que, por pior que seja o que eu vou falar, é um projeto de extermínio que está acontecendo. Esses 80 tiros num carro de uma família, gente, eles fizeram do carro tirar um alvo. Eu só posso imaginar que vamos brincar de tirar um alvo. Só pode Não, e ser. aí vem aquela ideia, viu, que toda violência hoje produzida no Brasil, ela tem a assinatura do Bolsonaro. Ela tem a assinatura desse segmento. Ele foi a senha, né, para que se produzisse a violência, assim, pela violência, nem na questão da repressão, quer dizer, a violência é absolutamente gratuita pelo país todo, que ele chancela com aquele sinalzinho com a mão que ele faz da arminha o tempo todo, inclusive até nas manifestações, nas cerimônias oficiais do Planalto. Isso vai passando a mensagem. Eu vou chegar lá do porquê isso. Isso vai passando essa mensagem porque, diferentemente do que a Hannah Arendt falou da banalização do mal, o que nós temos visto aqui? Primeiro, o mal ele é propalado, né? O mal no sentido de como solução dos problemas, que é outro meme, slogan imperativo que eles vêm jogando, completamente fake, como se a segurança e armar a população, né, o civil, fosse resolver o problema da segurança. Ao contrário, o projeto é bélico. O projeto é de armar a população, né? Armar todo mundo. Então, o mal ele é primeiro, né, proposto, em seguida ele é banalizado e em seguida legalizado. E é isso que aconteceu no nazismo e é isso que já está acontecendo, né? Isso que você falou, você tem toda a razão, que tem a chancela do Bolsonaro e dos seus acólitos, mas não é apenas a chancela, é uma proposta, é um projeto, e que se encontra em toda a carreira do Bolsonaro e que apareceu em toda a campanha. Gente, quando acontece agora, qual é o espanto? Ele prometeu isso. Ele está cumprindo promessa de campanha. Kinê, a gente está vivendo um momento curioso nesse instante, que existe a queda da popularidade do Bolsonaro é notável. Quer dizer, ele já caiu muito das pesquisas de opinião e tudo mais. Você acha que isso pode refletir algum contramovimento nessa condição psíquica de você negar, né, de você negar o conhecimento, de você ignorar por um desejo atávico que você tenha? Você acha que começou a desconstrução? Acho que estatisticamente, sim. Agora eu quero perguntar, na sua visão de psicanalista, como é que você interpreta isso? Porque é muito curioso que eles assumam um governo para executar esse projeto que você diz aí, política de extermínio, mas, de qualquer maneira, existe uma interpelação generalizada da própria imprensa tradicional, que não escapa também desse tipo de condição, de falar, e a questão social? E o emprego? Como é que a gente vai resolver a economia? É meio esquizofrênico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O que é curioso que está acontecendo é que os próprios jornalistas não imaginaram, talvez, que a coisa ia chegar tão longe. A nível da boçalidade, a nível, eu diria, da cara de pau de executar projetos que são nitidamente contra a população, mas é o quê? Eles têm eles não, o pior é que o que foi muito surpreso para todo mundo, muito surpreendente, quando o Bolsonaro começou a atacar a Globo, atacar a Folha, atacar o Estadão. Como assim? Foram eles, né, um dos grandes propulsores, mas ele não precisa mais da grande mídia. Por quê? Ele tem os Estados Unidos chancelando tudo que ele faz, né? E toda a classe empresarial e o mercado. E as Forças Armadas. Então, não precisa mais da mídia, num certo sentido. E tem, em termos da mídia, né, porque essa grande mídia está morrendo, o que ele tem? Ele tem toda a tecnologia que ele adquiriu, que os brasileiros adquiriram com Steve Bannon e Cambridge Analytica, né? Que conseguiu o Brexit e a eleição do Trump.
Então, essa mudança de discurso do jornalista é porque eles sabem que eles estão fadados a desaparecer, porque não precisa mais de jornalismo, gente. O que tem, né, o que eles usam são memes, slogans e uma assim todo um saber de software que eles adquiriram e que tem o Steve Bannon. O Steve Bannon estava ao lado do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro Do filho do na Bolsonaro. do Brasil, em Washington. Então, tudo aquilo que a gente imaginava se configura. Ele se ganhou por causa de fake news e tudo. E eu vou chegar lá na questão da reação. Espera aí. Então, o que acontece? O projeto, né, que liga, isso é muito novo, né, na política, que usa todas essas redes sociais, né, e toda a inteligência artificial, né, que foi feita, que foi denunciada pelo Snowden, que já mostrou a espionagem que os Estados Unidos vem fazendo de todos os países e falou que qualquer um pode acessar no YouTube as entrevistas do Snowden, que está escondido lá na Rússia. Ninguém sabe onde. Vocês veem como os Estados Unidos não só financiou a ditadura e o golpe militar aqui no Brasil de 64, como financia todos os golpes que acontecem no mundo inteiro. Gente, isso é teoria da conspiração. Não é. Está aí para quem quer ver, quem não quer, não vê. Agora, uma coisa que... Então, isso, né, eu não acho que seja... A mídia não sabe o que fazer. Até Miriam Leitão, né, voltando, falando mal, etc., né, dá a impressão que eles não precisam mais. Quando tem o STF, dá uma balançada, vamos soltar o Lula, vem o Exército, as Forças Armadas e diz, se vocês soltarem o Lula, nós vamos fazer um golpe militar. Acabaram de dizer, né, Gustavo? É isso. Você viu isso, né? É um horror. Agora, o que acontece, eu acho que a esperança, que sempre é um ar que começa, uma brisa que começa, que sopra, né, que nos faz sair da asfixia, é um grande movimento como o seu, do seu canal, da mídia alternativa, né, e de outras mídias, que as pessoas estão indo procurar para poderem respirar, né? E artistas fazendo coisas, e isso é um movimento muito legal, que eu comparo a uma nova Tropicália que está acontecendo, que ainda não tem muito a sua cara, né? Mas que está vindo também assim, das comunidades, né? Os intelectuais começando a se juntar. Mariana Molico, que nos escuta, é uma das responsáveis aqui no Rio, para aproximar os intelectuais das comunidades, né? E das favelas, e dessa cultura tão interessante e tão rica da periferia, né? Aqui do Rio de Janeiro. O fato de... E eu acho que é isso, nós temos aqui que criar cada vez mais canais e atuação para nós mostrarmos o que está acontecendo e poder sair dessa ideologia de mercado, né? Porque o que aí, não falei, eu acho que uma das coisas principais, que é o discurso capitalista, que é o neoliberal individualista, que ele reforça, porque os neoliberais, né, que são até podem ser até boas pessoas, ele acha que tudo que está acontecendo é menor, entende? Em termos humanos, em termos de todo esse ataque ao conhecimento, à cultura, o que é importante seria, entende, é o Brasil crescer e o mercado está bem, a bolsa, né, e a bolsa está bem, o dólar estável. É tudo mentira, bullshit. Olha onde é que está o dólar, olha como é que está a bolsa. Só ganha quem não trabalha, que tem rentos, né, dentro de uma mentalidade rentista, né? E aí, isso é o que eu acho que a ideologia dominante fez também, né, digamos, infiltrar esse pensamento do discurso capitalista, né, que faz que aí sim é um discurso autista. É um discurso autista. Sou eu e a câmera, eu, meu celular, eu, meu laptop, eu, meus objetos, eu fico ali no meu mundo autista. Você junta o discurso, né, capitalista com o discurso consumista, é isso, né? É de você não se relacionar mais presencialmente com ninguém. Então, essa mentalidade que eu acho que a gente tem que ir desfazendo.
entende? Mostrando essa arapuca, né? O próprio Lacan já mostrava que o laço social capitalista é um falso laço social, né? É um falso porque ele faz crer que os objetos que a gente compra, né, eles estão no lugar de nossos objetos de desejo. Mas assim que você comprou o celular, ele já está anacrônico, pode jogar fora. Pode jogar fora porque você precisa de outros. E isso tem até a ver, Kinê, com essa compreensão desse segmento que acabou elegendo um fascista aqui no Brasil, de e que foi o antipetista, que tirou a Dilma Rousseff naquele processo misógino e tudo mais, é de que não tá bom, tira, põe outro no lugar. Quer dizer, uma falsa compreensão total da democracia, de que tudo é descartável. Quer dizer, até o político, até o seu representante mais, que deveria ser o mais importante de todos, é descartável. Tira, põe outro no lugar. Tira o Bolsonaro. Daqui a pouco eles vão pedir para tirar o Bolsonaro e coloca o Hamilton Mourão no lugar. Tira o Hamilton Mourão também, se não der certo, põe outro no lugar. E a gente vive nesse massacre, né? É uma espécie de massacre de representação que nós estamos tendo. Eu queria trazer para você, o papo com você é sensacional. Que permita-me dizer, realmente é uma felicidade muito grande poder conversar com você. Agradecer a Mariana Molica também de nos ter colocado em contato, sugerir essa pauta. E eu acho que a possibilidade, além dos artistas, né, como você colocou, para resistir a esse assédio à civilização generalizado, também é pela via do conhecimento e pela via de uma leitura, que eu acho que é uma leitura que não é a leitura científica, que é justamente a leitura psicanalítica. O Foucault dizia, né, quando perguntavam para ele, a psicanálise e o marxismo são ciência, ele falava, não, eles são importantes demais para serem ciência. Quer dizer, acho que a gente precisa um pouco desse discurso, que não é aquele discurso racional, totalmente organizadinho da sociologia ou da ciência política. E aí eu queria trazer a questão dos movimentos do junho de 2013, que tem sido o grande nó da nossa compreensão do que veio acontecer no Brasil. Parece que ali é a origem de tudo nesse momento, porque foi um movimento difuso, sem liderança, mas que aconteceu, também estimulado pelos meios de comunicação, mas que tomou uma força muito maior e acabou e representa um pouco, quer dizer, é a crise da representação. Como é que você vê essa crise da representação no bojo dessa análise que você faz da questão do esmagamento psíquico aí do bolsonarismo que nós estamos vivendo? Kiné. Uhum. Bom, aí você vai me permitir fazer uma crítica, né, que eu diria né, que não invalida absolutamente nada, né, do que os governos do PT fizeram, mas eu acho que faltou, esse movimento, vou chegar lá, eu acho que é uma expressão disso, faltou um trabalho para mudar as mentalidades. Um trabalho que eu acho que agora está acontecendo, de uma certa forma, espontaneamente, com muitos movimentos, né, de intelectuais se juntando com outras pessoas, né, das periferias e tudo, de tentar mudar as mentalidades para a gente pensar num outro tipo de sociedade, né, que não seja apenas... Não digo que seja... O meu apenas é muito entre aspas, por favor. Acho importantíssimo ter tirado 40 milhões, né, da miséria e tirado o Brasil do mapa da fome. Isso foi essencial e era urgente. Mas, ao lado disso, era preciso ir trazendo, né, uma outra mentalidade que não seja com outros valores da sociedade, que não sejam justamente, entende, o consumo, o adquirir bens, o sonho da casa própria, o sonho do celular próprio, o sonho do tênis último tipo, etc., que é o que podemos dizer entrar no discurso capitalista de alguma forma. Eu acho que não tem como não entrar, mas teria que, ao lado disso, entende, mostrar que nós queremos um outro tipo de sociedade, que isso não basta para a gente. De uma certa forma, o movimento assim da revolta, entende, que aconteceu ali, de uma forma muito geral, é muito complexo, né, o que aconteceu, foi um movimento para outro tipo de coisa. Queremos outro tipo de sociedade, eu diria, sabe? Que aconteceu. Eu acho que depois aquilo foi
apropriado, né, né, por partidos políticos, o movimento, entende? Virou uma certa confusão. Mas esse descontentamento que vem aparecendo, né, eu acho que é eu acho que é uma revolta contra o discurso, o laço capitalista. Gente, quando eu queria deixar bem claro aqui, quando eu falo de capitalista, discurso capitalista, laço social capitalista, eu não estou falando de capitalismo versus, não estou falando de proposta de governo capitalismo versus socialista, não. É um espírito, é o que o Lacan chama de a forma de como você se relaciona com o outro, né? Que é intermeado por esse discurso ou não. Por esse discurso de que eu vou ganhar mais, eu vou te explorar, entende? Só me interessa uma relação de você em que eu tenha lucro, que eu tenha ganho, etc. Eu acho que existe uma revolta contra esse tipo de mentalidade e que a psicanálise traz, mostrando que você pode se relacionar com o outro como um sujeito, né? Com a sua diversidade, com os seus sintomas, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante e que vem sendo denunciado há muito tempo, né? E eu acho que a questão dos projetos sociais, né, são fundamentais para, inclusive, nós irmos e tentarmos trabalhar outro tipo de mentalidade para as pessoas se darem conta, não apenas de que existe uma luta de classes, é inegável, não dá para negar, né? Talvez durante muito tempo tenham sido negado que existe a luta de classes, que existe uma relação de dominação e de dominado, né, que isso precisa ser revisto e trabalhado, evidentemente. Não é todo mundo que quer, né, elaborar esse tipo de coisa, né? Parece até palavrão eu falar luta de classe, vamos chamar o marxista cultural tem que ser O Marco do Olavo de Carvalho, né? nós não podemos eliminar, né? O próprio Lacan dizia, Marx não se supera, Freud não se supera. O que eles trouxeram como conhecimento para entendermos a sociedade está aí. Mas como é que está nosso tempo? Eu queria falar mais uma O coisa. nosso tempo, como você é enfim, incrivelmente um monstro, no bom sentido, evidentemente, e que é tão bom ouvir você, eu diria que a gente pode esticar essa conversa, que eu tenho aqui outras questões para fazer para você também. Quero falar um pouquinho do seu trabalho como dramaturgo, dos livros publicados, que você publicou muitos livros aqui. Então o tempo é seu, querido Antônio Quindé. Pode continuar aí com o raciocínio, depois eu introduzir outras, mas eu queria. Eu não respondi ainda, né? Nem vou conseguir responder totalmente, né? Porque a totalidade do saber não existe, né? O saber é sempre furado, né? E que, aliás, é uma coisa interessante. Lacan traz para a gente ele recupera uma expressão do Nicolau de Cusa, que é a ignorância douta. Eu não sou contra a ignorância. Eu acho muito bom Sim, tem esse lado, é importante. nós estarmos conscientes da nossa ignorância. Mas o que Lacan falou, é uma ignorância douta. Ou seja, que é a partir do saber e do conhecimento que você vai percebendo o quanto você é ignorante. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura conhecer, mais nós vamos ver que a nossa ignorância é um mar imenso, sem bordas, né? Que tem sempre, né, algo a ser conquistado, né? Continentes a serem conquistados, o que é muito diferente da ignorância crassa, né? Por isso que eu digo que, até fazer uma brincadeira, da ignorância crassa, eles inventaram a ignocracia, né, que nos rege. Mas, além da ignorância, tem o outro lado do ódio, que o ódio, o fundamento do ódio, isso é muito importante, e isso eu acho que pode fazer, por mais chocante que seja, possa fazer a gente entender como que essa narrativa tomou o poder, né? Que é impressionante, que a pergunta vem, como? Um cara que representante, como eu chamo, da ultradireita, né?
que é uma direita que é a favor da tortura. Representantes da ultradireita, que é misógino, homofóbico, que prega matar os opositores, bom, tudo aquilo que eu falei, que prega tortura e que não é paz e amor, que faz a arminha com o dedo, né? Gente muito diferente, paz e amor, lembra do paz e amor, gente? Né? Como é que esse cara foi eleito? Aí diz assim, não, ele foi eleito apesar disso, em nome do mercado, em nome de que ele estava com Paulo Guedes, coisa que a gente ouvia falar. Pois vamos tentar pensar que não foi apesar disso. E que foi por causa disso. Que ele ativou exatamente nas pessoas o que elas têm de pior, que é a sua pulsão de morte. Nós não somos apenas sexualidade, pulsão de vida, pulsão sexual. O Freud trouxe esse conceito que chocou, inclusive vários analistas se rejeitaram, entende? Não, todos nós temos uma tendência, que ele chama de morte, que é uma tendência da pulsão de crueldade, da pulsão sádica, e que é por isso, e que isso foi desvelado na guerra, na Primeira Guerra Mundial, Freud sacou. Gente, como é que acontece esse horror da guerra? Aí ele responde a Einstein, porque a guerra é uma orgia de gozo. Porque na guerra, o outro... É uma orgia, desculpa, que nem é uma orgia de... Gozo. Gozo. Você goza com a sua crueldade, com a sua matança, de pegar um tiro e vai do seu tiro até 80, de uma facada não basta para matar, tem que ser 15. Deixa eu só fazer um pequeno, rapidinho, assim. Quando eu assisti aqueles filmes de nazistas, que a gente assiste aí, o Pianista, do Polanski, eu não entendia, há muito tempo atrás, justamente esse gozo, quer dizer, do soldado nazista ir lá matar o judeu, pedir para o judeu dançar e ele ficar dando tiro. E agora eu entendo. Depois de Bolsonaro eu passei a entender isso. Mas é isso. Mas aí que está essa pulsão de morte e que a guerra desvela, né? Eu tenho uma cena em Rio de Freud que eu falo esse texto, né? O que a guerra desvela? Que o outro não é apenas o seu objeto sexual. O outro pode ser o objeto dessa pulsão de crueldade. E aí o que acontece? Você pode humilhar, você pode maltratar, abandonar, porque é um objeto, né? Você pode abandonar e você pode torturar, estuprar e matar. Na boa, não, muito pior, gozando com isso. Então, essa pulsão de crueldade todos nós temos. E é isso, e uma das maiores expressões dessa pulsão, né, de morte, que Freud chama de morte, é o ódio. O ódio é uma das expressões, né? Quando você tem ódio, né? Até a mãe que adora o seu menino, eu podia matar esse menino que não me obedece. Né? E, gente, é normal, tá bom? Mães que me escutam, tá entendendo? É normal, só não pode matar o filho, né? Mas pode falar. Né? Porque às vezes a gente tem ódio. É questão do discurso, né? Não tem como você reprimir tanto. Não tem como. Então, o ódio, ele está vinculado... É só para mostrar que o ódio ele está vinculado a essa pulsão. Então, a gente não pode banalizar uma retórica, como banalizaram a fala do Bolsonaro. Gente, isso é só retórica. Retórica não, as palavras matam. As palavras matam. E das palavras, você passar... você mudar, em vez de você passar a atirar palavras para atirar balas, é muito fácil. Por isso que existe tanto crime passional, né? Porque, além do acoplamento ignorância-ódio, existe o acoplamento amor-ódio, né? Mais conhecido, né? Que Lacan chama o enamoródio. Você se enamora e odeia ao mesmo tempo. Né? Por isso que existem tantos crimes passionais, quando a pulsão de morte supera o eros, né? e o amor. Então, se nós pensarmos, né? Infelizmente, que o Bolsonaro possa ter sido, né, para a gente não bancar também os ingênuos. Tem muita gente, os bolsonaristas que odeiam e que não sei o quê, parará. Tá médio, porque todo mundo odeia. Né? Todo mundo odeia. Resta saber o que você vai fazer com o seu ódio. Como você vai canalizar o seu ódio. E no discurso da narrativa fascista, que o Bolsonaro utiliza, né? E ele, por isso que ele foi um instrumento perfeito para
quem está aí no governo atual, porque ele diz, daqui a pouco eu vou dizer por que eu acho que ele diz aquilo que ninguém diz. Né? Ninguém diz as coisas que ele diz, né? Ninguém, só ele, né? E alguns outros que vão repetir. O que acontece? Ele estimula isso e ele dá o canal para você extravasar a sua pulsão de crueldade. Quem é? É o outro. É o outro. Aí ele bota a arminha na mão das pessoas. Olha que situação cruel que ele faz. Primeiro, ele mostra quem são os abjetos a serem eliminados. Né? É o gay, e por causa de quê? Que é outro traço do racismo que Lacan fala. O racismo, é uma frase de Lacan que eu acho muito bom, é o ódio ao gozo do outro. É a maneira específica dele gozar que é diferente da minha. Né? É o gay que, por exemplo, goza diferente de você. Entende? É o negro que tem uma religião estranha, que vai, né, que é uma forma de gozar, de gozar a vida, de usufruir da sua comunidade, uma forma ali meio candomblé, meio esquisita. Né? O Bolsonaro chegou a acusar, né, os quilombolas, que eles estão ali, que são preguiçosos, né, como se fosse o gozo da preguiça. Você vê, o ataque ao gozo. O Hamilton Mourão também falou dos quilombolas. Hã? O Hamilton Mourão, vice-presidente, também estigmatizou os quilombolas. Horrível. Então, tem esse ataque. Então, vocês veem que, olha que coisa maluca maluca mesmo, no sentido do bom termo da palavra, e cruel. Ele primeiro vai dizendo quem são os abjetos, e depois, para você odiar. E depois ele propõe o que você vai fazer com o seu ódio. Arma a população civil. É para matar quem, meu bem? E por isso, e esse discurso é anterior a ele, evidentemente, porque ele está aí presente. No Brasil, o Brasil é o país que mais assassina gays e transexuais. Onde o feminicídio é maior e aonde se mata mais negros e pessoas pobres. O Brasil é campeão das maiores atrocidades, quer dizer, mesmo quando a gente vinha num processo democrático, quer dizer, é o país que mais mata no trânsito, é o país que mais mata homossexuais, tá no topo de vários das estatísticas do horror no mundo todo. É um país grande também. O sistema carcerário brasileiro, quer dizer, isso já estava ruim naquele momento e agora, quer dizer, o Antônio Teixeira, nosso colega, seu colega psicanalista, ele disse que também é um momento de o Brasil reconhecer uma certa verdade sobre si próprio. Quer dizer, essa posição violenta que todos nós, seres humanos sujeitos, temos dentro de si, mas que a sociedade brasileira também tem, né, Antônio? Exatamente. Então, o que acontece? Por isso que eu estou dizendo, a sociedade que é escravocrata, entende que não parece que nós não estamos dando oportunidade para a elaboração de tudo isso, de uma transformação, de sairmos da barbárie. Né? E aí chega esse governo que vem com esse discurso da barbárie, que não é para você elaborar a sua pulsão de morte a partir da linguagem de produções, entende? Porque existem outros destinos da pulsão de morte, de crueldade que todos temos, que não é o ódio e a eliminação, nem o extermínio do outro, como eles estão propondo como solução para a nossa pulsão de morte. Claro que não. Né? Uma das coisas que é interessante, que Freud aponta e Lacan desenvolve, que um dos destinos, e podemos até fazer o link com outra coisa, que um dos destinos da pulsão de morte, pasmem, é você criar. É você criar alguma coisa. É a criação. Por quê? Porque você cria, quando você cria algo, você tem que criar algo novo que não existe. Então, é uma criação ex nihilo, né, que em latim significa do nada. É uma criação que vem do nada. E para ser do nada, ela tem que negligenciar, ela tem que zerar, tem que matar, no sentido metafórico, tudo que já existe. E é daí que você cria. Então, isso é um destino que é pulsional, que é humano,
que deve ser que nós podemos estimular, né? A conversa, o pensamento, entende? São formas de você tentar elaborar alguma coisa para você conviver com isso, né? Vamos explicar, então, Guiné, esse momento aí do bolsonarismo. Quer dizer, parece que essa pulsão de morte, quer dizer, que é disparada, ela é primitivizada. Parece que é uma coisa um pouco rudimentar ao extremo e não essa pulsão que possibilita a criação. Tô certo? Exatamente. Isso. Exatamente. Então, o que é estimulado, eu não gosto muito do conceito de primitivo, tá? Mas eu diria um conceito que é essa pulsão da barbárie, né, que nós temos. Do Né? aniquilamento do sentido, né? Eles querem aniquilar o sentido, a possibilidade de sinonímia, né? E eles produzem uma sinonímia criminosa, né? Associando o nazismo à esquerda. Quer dizer, é uma violência à própria estrutura da linguagem. Pode continuar. Exatamente, mas isso é um outro ataque que ele faz, é um ataque, né, um ataque à linguagem. Então, a saída artística, no sentido até, digamos, mais geral da palavra, é da gente tentar criar novas formas de relacionamento, novas formas de chegar ao público, novas formas, entende, de lidarmos um com o outro, a começar tratando-o como um sujeito, que pode até ser objeto meu sexual e eu ser objeto dele sexual. Oba, que ótimo, vou para a cama então. Né? Agora, se é meu objeto de ódio, vou tentar elaborar alguma coisa, posso até brigar, a gente pode discutir, vamos debater, vamos transformar nossas diferenças. Eu acho que daí eles não debatem porque o debate poderia aplacar essa tensão do ódio, né? Justamente. Poderia canalizar de outra forma. Quando teve aquela tragédia lá no Colégio das Crianças, não teve um imbecil que falou que se os guardas, os professores tivessem armado, não teria acontecido? Olha, Major Olímpio, senador Major Olímpio. Pois é, exatamente. Então é isso. E aí. Guiné, deixa antes de você. Eu quero saber o seguinte: você falou tal, se a gente pode. O pessoal adorou a ideia de alongar um pouco mais, e agora eu quero a nossa entrevista. E aí eu que te pergunto: podemos explorá-lo um pouco mais, já que nós estamos até aqui, já mais de uma hora de entrevista? O que você acha? Posso? Podemos. Os seus analisandos devem estar esperando aí já, né? Não, tá tranquilo. Então, deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários. O pessoal está gostando muito da entrevista. A Valéria Torres está dizendo assim: adoro assistir entrevistas como essa. Conteúdo, filosofia, ciência, debate, reflexão são colocados, ou melhor, nos são oferecidos. Me ajuda muito, pois é uma forma de acalanto, me reconforta. Muito bacana, obrigado, Valéria Torres. Eu, inclusive, peço para todos vocês que estão assistindo essa entrevista para se inscreverem no canal do Conde, por favor, para a gente aumentar a nossa amplitude aqui dentro das redes sociais, da internet, do YouTube. Vanusa Pantaleão, concordo. Tá concordando com a Valéria aqui, dizendo que é muito bom essa entrevista, assistir, ter a oportunidade de acompanhar o pensamento, que é um pensamento técnico, que é um pensamento psicanalítico, mas, enfim, que o Guiné coloca com extrema generosidade aqui para a gente, até porque ele também tem uma pegada do dramaturgo, e eu vou querer falar sobre isso aqui na sequência com vocês. Gilvana Maria Zabendo Pinto dizendo: PT pegou um país arrasado, retirou milhões do mapa da fome, colocou milhares na universidade, investiu em tecnologia, vídeo pré-sal, usou petróleo para educação e saúde, protegeu a aposentadoria, fez muito. Deixa eu ver se tem mais aqui. O pessoal fantástico, Quineia dos nossos, Vanusa Pantaleão dizendo, Emanuele Lins dizendo aqui: fala mais quero mais entrevista, todo mundo querendo mais. Isso é muito bom, né, Quineia? Eu queria comentar com você, trazer esse lado aí do teatro, a questão da encenação e dessa interface que você faz na sua carreira de maneira brilhante, o teatro psicanálise, você também é um psiquiatra, enfim, tem muitas atribuições, professor, pesquisador, escritor, e dentro dessa, eu não sei se vai cortar muito a nossa fluência aqui, mas eu queria que você falasse sobre aquele episódio da facada no Bolsonaro, porque eu acho que ele tem um impacto simbólico muito grande, sobretudo na eleição dele,
E nesse compartimento de ódios distribuídos aí de maneira fraudulenta para a população justamente fazer gritar a sua tendência de morte, a sua pulsão de morte. O que você teria a dizer para a gente sobre aquilo? Olha, eu achei muito pouco convincente aquela cena. Todos nós, né? Achei muito convincente, muito pouco convincente, muito oportunista, né? E dentro da estratégia, entende, que é terrível, que ao mesmo tempo, né, ele não só é uma estratégia para aumentar o ódio aos opositores, né? E teve várias mensagens subretícias e outras mais explícitas que chegaram até a acusar o João Willis. É verdade. Acusar o Sol, né, a facada, a Glaze, que é toda aquela história. A Glaze, quer dizer, ou seja, foi algo, primeiro, para aumentar o ódio, para vitimizar o Messias e ainda situá-lo mais nesse lugar de Messias, né? No Messias que se sacrifica pelo povo, naquele Messias que é vitimizado pelos opositores, né? Seja fake ou não o que aconteceu, né? Ele foi um momento muito oportunista e que entra nesse lugar que foi fabricado pelo discurso dele e pelos outros, né? Desse lugar de salvador da pátria, né? Desse lugar de Messias e que ele se acha um Messias, né? Ele diz que tem a missão de salvar o Brasil, né? E eu acho que, dentro desse sentido, ele entra quase como a figura do Jesus Cristo, né? Que vai ser morto pelos... Né, que foi atacado pelos seus opositores. Vitimizado, né, poupado dos debates, porque ele se internou nos hospitais. Exatamente. E com isso ele não iria ao debate. Mas a gente sabe que o projeto não era o debate, jamais, como não está sendo. Né? Ele nunca se propôs a debater com ninguém, com a sociedade, né, de nada. Então, o que nós vemos aí, né, é algo, né, que, por exemplo, por isso que ele é uma pessoa, digamos, adequada para essa ultradireita estar no poder, porque ele é algo do inconsciente a céu aberto. Ele diz tudo que vem à cabeça. Né? Ele diz tudo que é do racismo, misoginia, homofobia dele, ele diz descaradamente, seja politicamente correto ou não, e ele, com isso, conquistou muita gente. Que pensa assim, e que acredita nessa sinceridade do homem simples, né? Do homem simples, que é o homem boçal. Né? Aí é curioso, que nem eu vou pedir para você, desculpa, vou pedir para você se aproximar da sua câmera e afastar de novo para ela refocar. Agora voltou o foco. Tinha perdido o foco aí, tem que ter esse macetezinho da transmissão por Hangout. Deixa eu te perguntar, porque o Lula, ele também tem toda essa característica do cara popular, o cara que conversa, que tá, inclusive o Bolsonaro tem uma questão especular com o Lula que é muito perturbadora. Ele quer imitar, ele quer tirar foto igual o Lula, daquele jeito, na mesa do café, quer fazer forjar essa imagem justamente para ter. Porque o Lula é uma grande esfinge, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Lula para a gente. Sim. Bom, primeiro, a grande diferença, né, é primeiro que o Lula é inteligentíssimo e cultíssimo. Né? O Lula é de uma erudição impressionante, ele tem uma retórica maravilhosa e ele com uma linguagem extremamente metafórica e ele tem uma simpatia, né, que é muito natural e é uma simpatia, né, simpatia mesmo, ou seja, de ter a empatia pelo outro, né, que é encantador, né? E porque o Lula está incluindo o outro o tempo todo. Entende? A proposta, né, do Lula sempre foi a de inclusão, até aquilo que você pode criticar é o governo para bancários e banqueiros. Oi? Bom, mas é para mostrar a perspectiva dele sempre de inclusão, daqueles que estão dos excluídos da sociedade, da inclusão do outro, né?
de tudo, dos índios LGBT, né, das pessoas pobres e faveladas e negros e tudo mais, das mulheres. Então, o Lula tem isso, e ele é uma pessoa, por si só, extremamente carismática. Né? E carisma, bom, não se explica, né? Ou se tem ou não tem, de uma certa forma. De fato, Mas você ele falou. tem uma história, que ele é a história do Brasil também. Né? Não é à toa que ele é considerado, né, um dos políticos mais influentes do mundo. Como é que você vê esse momento, dessa prisão política do Lula, simbolicamente para o povo brasileiro e para a própria representação dele, que já continua sendo consagradora o tempo todo? Então, o que acontece? O Lula, ele entrou assim nesse lugar, né, que Freud vai explicar com a psicologia das massas, que ele representava, né, um ideal, né, determinados ideais, né, de uma sociedade mais justa, de uma maior igualdade, diminuição da desigualdade de classes, de uma inclusão, vamos colocar de uma inclusão da diversidade, colocando assim, que fez com que muitos se identificassem e ele fosse o representante disso. Mas tem algo mais. O lugar que ele entrou, né? Que é o lugar de ser o que Lacan chama do objeto A, desse lugar que é causa de desejo, do lugar, entende? Ele é desejado muito precioso, né? O que aconteceu? Esse objeto precioso era precioso demais para uma classe, entende, que tinha valores completamente diferentes que a classe da pequena burguesia, pequena e alta burguesia, completamente diferente, que é uma mentalidade escravocrata, de branco heteronormativa, né, etc., e de manter a dominação, que não era bem isso. Né? Então, houve uma estratégia de passar esse que estava aí como objeto causa de desejo, de amor de muitos, para de objeto causa de desejo se transformar no abjeto, no objeto da mais pior das abjeções. E eles foram criando, pouco a pouco, e isso durou muito tempo, né, uma multidão que se reuniu com um inimigo comum, que não tinham muitas coisas entre eles, mas um inimigo comum que se chamou Lula. Porque uma coisa que é importante, que Freud nos ensina, em termos da psicologia das massas, como é que você reúne um grupo, uma coletividade? Você pode reunir a partir de um ideal, de determinados ideais, uma carta de princípios, né, um clube, e você reúne a partir disso, que é um significante, que é estruturado na linguagem, né? Determinados ideais que estão ali implícitos num quem sou eu, num estatuto, né? Em alguma coisa, né? Num projeto de governo, e que você constitui, e aí tem uma pessoa que vai representar tudo aquilo, que é o líder, que diz Freud, esse líder está no lugar do ideal do eu, no lugar que era do pai, que é um lugar normal, entende? Que as pessoas botam o sujeito. Só que tem uma outra forma de agrupamento humano que é constituído pela formação de um inimigo comum. Então, as pessoas não se unem por amor ao líder, digamos assim, mas por ódio. Ódio a alguém. E eu acho que essa turba, que virou uma turba violenta, né, foi sendo constituída com o Lula nesse lugar, da abjeção maior. E que a prisão dele é a prova de que ele é isso, de que ele é isso, de que ele é um ladrão, de que ele é um filho da mãe, e de que não sei o quê, e que ele merece estar na prisão. Então, toda essa farsa que constitui a Lava Jato para prendê-lo, né, que hoje sabemos que foi tudo forjado, né, é para mantê-lo nesse lugar, e ainda mais, preso. Evidentemente que foi para não se eleger como presidente da República, que ele seria eleito. Até hoje eu acho que ele seria eleito, né? Totalmente, né? Ele desestabiliza completamente qualquer situação. Se ele tivesse nesse momento participando, né, que, né, da nossa vida política, do cotidiano, né? Porque ele participa daquele. Não teria Bolsonaro, acho que não teria condições
de existir. Eu também acho. Ser daquele jeito, sempre naquela casa lá dos 20%, porque existe isso nas sociedades, né? O Bolsonaro, ele aglutinou sempre foi reeleito deputado federal, etc., né? Então, ele tinha esse discurso do ódio, embora pertença a todos nós sujeitos, como você colocou, mas ele ficou incubado na vida política brasileira durante um certo tempo, né? Na vida política brasileira, mas ele estava nas salas, nos banheiros, nas ruas, em algum lugar, sendo insuflado. Foi um banho-maria ali que foi criando isso, não foi do nada. Nesse sentido, é muito triste você pensar na imprensa brasileira, né? Exatamente. Eles fizeram esse trabalho, eles devem estar chocados com esse processo também agora. Porque, no fim das contas, eles são, enfim, jornalistas são trabalhadores também, né? Eles não são donos do processo de produção. É por isso que eu digo que é um caminho de cegos andando para o abismo. Foi isso que os jornalistas fizeram. Entende? Para o abismo que eles mesmos vão cair. Entende? Daqui a pouco, como eu falei no início da entrevista, para que a imprensa agora? Ele tem todas as redes sociais, entende, nas mãos, inclusive um projeto que chegou a ser explícito por não me lembro quem agora, mas um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, que era olha só, de distribuir celulares para a população inteira do Brasil. Ou seja, celularizar todos da população. Então, eles não vai atacar o problema dos sem terra ou sem teto, ele vai atacar o problema dos sem celulares. Por quê? Não é porque são bonzinhos e quer levar todo mundo a um nível contemporâneo da tecnologia, mas é porque nós temos um presidente tuiteiro que, ao falar diretamente com cada um na sua própria casa, ele reproduz exatamente, né, o romance de George Orwell, né, 1984, onde o Big Brother, né, o grande irmão, falava, você abria a televisão e dizia: bom dia, como vai você? Vamos fazer isso, isso, isso. Já fez ginástica hoje? Passa comigo. E aí vai comandando todo o dia da pessoa. Né? Essa ficção se tornou realidade hoje. Porque, ao falar diretamente para cada um na intimidade do seu próprio lar, da sua própria cama, no seu banheiro, o que acontece? Ele faz um curto-circuito de todos os mecanismos democráticos de representação e da voz da sociedade. Ele vai diretamente falar com cada um. Né? Por isso que o celular é um instrumento importantíssimo dentro desse projeto, porque é, ao mesmo tempo, a sua cela e o seu lar. É o celular, que é a cela onde que você está, entende, dessa sociedade panóptica em que você está transparente e você é o alvo do que o tuiteiro mor vai falar diretamente com você e dizer o que você fazer, o que você deve fazer, o que você deve pensar. Né? Que nele você... Desculpa, continua. Pode continuar. Bom, pois é. Então, quer dizer, nesse sentido, né, é muito perigoso isso, e nós temos também que usar poder, nós temos que estar presentes também nessa tecnologia, como você está aí no seu canal, né, que eu acho muito importante, além de... Eu acho que é um desafio. O que a democracia, o que a civilização vai fazer com essa tecnologia? É um grande desafio desse momento. Quer dizer, a ultradireita pegou esse mecanismo e está usando melhor do que nós estamos usando, que a civilização está usando. Até porque tem características diferentes discursivas. A esquerda, o progressismo, a civilização gosta do debate, gosta de fazer textos longos, entrevistas longas. Quer dizer, com ele é tudo aquela coisa muito pasteurizada, né? E tem a visão, tem escala. Meme slogans. Inclusive, tem uma piada nova aí, você falou da ficção, né?
qual é o seu livro de ficção preferido? Aí a pessoa vai lá e responde, a Constituição Federal, porque não é respeitado, o STF não tem a menor condição. Kine, você falando, quer dizer, você tira o fôlego da gente, viu? Isso é maldade que você faz, né? É muito denso o teu discurso, acho que você trouxe muitas coisas importantes para o debate sobre que as pessoas ficam angustiadas. Eu tenho retorno diário, recebo mensagens diárias das pessoas angustiadas com a situação política do Brasil. Tem medo de sair na rua. Quer dizer, você tem hoje a situação da mulher, quer dizer, o feminicídio explodiu depois do golpe contra Dilma Rousseff. Você tem explosão de violência. As pessoas estão com medo. E eles usam o medo. Quer dizer, acho que a questão hoje no Brasil não é puramente política, é do medo instaurado por esse segmento tão aterrorizante, justamente pelas palavras que eles produzem, pelos efeitos subsequentes a essas palavras, porque, como você disse, as palavras matam. Mas eu queria falar com você, para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento da nossa transmissão, sobre o seu trabalho como dramaturgo, como autor. Queria que você falasse um pouco, você tem essa peça Hilda e Freud, que é a história... queria que você comentasse, que você também atua na peça. Fala para a gente como é que é, se as pessoas querem conhecer o seu trabalho, você tem um website também, deixa as informações para a gente aí no meio dessa fala maravilhosa que você nos proporcionou até agora. Querido Kine. Bom, eu trabalho como psicanalista, né, há mais de 30 anos, e de 15 anos para cá eu fui pego, né, pelo teatro, de alguma forma. Eu cheguei a fazer teatro na época da faculdade, sabe? Quando eu fazia medicina, eu fiz medicina na UFRJ, e nos anos 70, onde os anos de chumbo era chumbo grosso. E nós tínhamos um grupo de teatro que chamava TEU, Teatro Experimental Universitário, em que nós nos reunimos, todos muito afim de fazer teatro, todos amadores, e nos reunimos para usar o teatro como uma forma de denúncia, de lutar contra, uma forma artística, né, de lutar contra a ditadura. E todos acabamos né, como dizer, nos formando em teatro, tínhamos professores de várias técnicas teatrais e laboratórios e tudo mais. Bom, não éramos dos mais sutis. A nossa peça de resistência era Terror e Miséria, um Terceiro Reich. Nossa, beleza, isso. E, bom, teve coisas incríveis, várias ameaças, se a gente fosse apresentar, ia ser todo mundo preso depois e tal, mas nada aconteceu ali, né? Tivemos alguns companheiros que foram realmente presos, procurados, alguns entraram na clandestinidade, depois o grupo se dissolveu, mas ali eu acho que foi um grão da importância para mim do teatro, não só em termos do meu gosto pessoal, mas também como uma forma de transmissão de alguma coisa, sabe? De transmissão de uma verdade, né? E de uma forma artística. E muitos anos depois, né? No início dos anos 2000, eu comecei, né? Em outro momento, talvez eu conte com mais detalhes, comecei a escrever teatro, comecei a montar dentro de uma perspectiva também política, diria assim, de uma política de transmissão da psicanálise, que eu acho que é uma missão também, né? Que eu acho que o psicanalista, não só ele transmite alguma coisa, né? Nas análises que ele conduz, mas também, né, tem algo que eu acho que tem a ver com o desejo do analista de poder transmitir, né, para além do consultório, né, aquilo que ele aprendeu, né, a partir da sua análise, a partir do que ele escreve, do que ele elabora e tudo mais. E aí eu fiz várias peças que estão, né, a primeira, né, que eu montei foi essa aqui, XYS, dá para ver? Dá para ver, super. Que é uma história que é uma peça que denuncia a misoginia de Strindberg, a partir de uma relação do Strindberg, da mulher e da amante dela. Pessoal, aproveita e vai anotando as obras do Quinet. Aí depois eu fiz a peça de Tradição de Charcot, que é sobre o encontro de Freud com Charcot
né, em Paris, da onde ele criou a psicanálise, que tem todo um debate a partir do debate de Freud com outro psiquiatra sobre a diferença entre uma psiquiatria orgânica e psicanálise. Edições belíssimas, hein, Kiné? É pelas Zahar? Essas são pelas Zahar? Do Giostre. Aí eu também fiz uma montagem original da peça, que é uma transcriação, que eu chamo, da peça de Sófocles, Édipo Rei, que eu chamei Oidipos, filho de Laios. Fica muito longo para eu explicar o porquê que eu usei o nome em grego, e que eu chamo a história de Édipo Rei pelo avesso, que é o Édipo não como sujeito de desejo, né, que matou o pai e casou com a mãe, mas é o Édipo como objeto de filicídio e objeto de desejo da mãe, e como ele vai, digamos, reinterpretando isso ao longo, né? Você é meio subversivo, né, Kiné? Gente, foi uma polêmica quando eu lancei essa peça. Em outra oportunidade eu falo. E aí, depois de umas peças com temas mais específicos de conceitos psicanalíticos, como o Sintoma, que foi uma peça que eu chamo Variações Freudianas 1, né, que é toda coreografada, que eu uso muito música e trabalho com Regina Miranda, que é coreógrafa e diretora, então que é muito coreografada, muito bonito, que trabalha sobre os sintomas histéricos e obsessivos. E tem outra que eu não trouxe aqui, que é o Ato, que é sobre a questão do ato, Variações Freudianas 2, em que é o talk show, onde uma apresentadora, isso é uma comédia que eu fiz, onde uma apresentadora convida um psicanalista chamado Davi Wunschmann, Wunschmann em alemão é o homem do desejo, meio Woody Allen, assim, e que ele vem num programa de televisão falar o que é psicanálise, e a entrevistadora não é como você, ela fica, né, passando a perna nele o tempo todo, e é um embate, é muito engraçado. Que maravilha! Eu preciso ver isso, essa peça, esse livro. E essa é Rio de Freud, a peça minha que tem as outras peças, algumas eu fiz um circuito internacional, e o Sintoma eu apresentei em Roma, a Lição Charcot em Paris, na Salpêtrière, depois eu conto. E essa Rio de Freud é a que ainda está em cartaz, de uma certa forma, que vira e mexe, eu sou chamado para apresentar em que tem a belíssima Bel Kutner no papel de Hilda. Com a Bel Kutner, né? Que foi a original aqui no Brasil. Mas eu estreiei essa peça em Londres, no Freud Museum, né? A convite do conselho do Freud Museum, que sabe que eu tenho um teatro, né? um trabalho de teatro e psicanálise. Eu fiz uma performance que eles chamam itinerante, que eles deram um nome lindíssimo, chamado A Promenade Performance, lá no Freud. Mas imagina eu fazendo uma peça no consultório de Freud, como Freud com uma paciente dele. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. E essa peça, então, ela já teve em Nova York, já teve em Melbourne, na Austrália, em Buenos Aires e aqui no Brasil, né? Eu estreio com o Abel Kutner, e agora está com Juliana Teixeira, e tem também a versão em inglês com a Ana Vicentini, que deve voltar a fazer aqui no Brasil também. E tem essa aqui, que é o que eu estou fazendo uma remontagem, que já convido vocês a mostrar em setembro, no Rio, que é Art Torquato, que é justamente uma peça sobre a ditadura. Não é sobre a ditadura, foi ato falho. Ela é durante a ditadura, mas acaba sendo sobre a ditadura, porque é sobre a vida de Torquato Neto, que foi um dos artífices, junto com Caetano Veloso, de toda a concepção da Tropicália, né? Uma retomada da Semana de 22, modernista, né? Usando também, digamos, não só elementos brasileiros, como elementos da música, como guitarra, que vem do estrangeiro, tarará, e é a vida de Torquato, né? A vida e obra de Torquato, que tem poesias e canções, né? Letras de música muito bonitas, em que eu mostro o embate do homem com a sua pulsão de morte também.
com a sua pulsão de morte, transformar. Então, ele tem um duplo na peça, que é um anjo, que é um anjo torto, que é o seu duplo, que representa ele poeta. Então, tem ele melancólico, tendendo para morrer, um suicidário, e o outro lado dele, que é o lado do poeta. É o lado, o poeta, escritor. Ele tinha uma coluna no jornal chamada O Sol. Sabe a música Alegria, Alegria? Claro. O sol nas bancas de revista. Todo mundo acha que é o sol, né? Não é, não. É a coluna de que coisa mais chamada Geleia Geral no suplemento do jornal chamado Sol, né? Bom, então é uma peça sobre isso, que é muito poética, muito bonita, com muitas músicas, né? Pode ser um teatro musicado, com músicas da Tropicália, que eu estou montando, estou meio nisso agora. E o interessante é que Torquato, né, que ele era, né, melancólico e foi diagnosticado também como esquizofrênico, né, chegou a ser internado, né, na colônia Juliano Moreira, e ele tinha uma paranoia. Só que a paranoia dele não se diferenciava da paranoia geral que estava acontecendo mesmo na época da ditadura. Então, eu mostro aí o sujeito entre a sua paranoia e a paranoia ambiental, né, que uma coisa está em continuidade com a outra, né? Isso nesse nível, mas é uma peça muito... Ele sofria muito também com a própria resistência à ditadura naquele momento em que ele estava vivendo, né? Que levou ele ao suicídio também, tudo isso, né? Ele perguntava pelo Capinã, né? A vida do Torquato realmente é algo assim extremamente denso, né? Extremamente importante. Antônio Quinet, você assim, eu e o público que estamos aqui ouvindo suas palavras, estamos emocionados aqui. Realmente, emoção de ver tanta densidade, tanta generosidade e, enfim, formulações e uma dedicação. Esse trabalho seu com o teatro também vai ser, acho que tema, nós estamos pré-combinando isso para que seja tema de um papo só sobre o teatro, só sobre o seu trabalho, porque você tem muitas coisas. Vanusa Pataleão dizendo aqui de novo, nossa, Quinet é um monstro de sabedoria. Pessoal super feliz. Quinet traz a peça para Portugal. Tem gente de Portugal assistindo a gente aqui. Oba, vamos lá. Sensacional. Estou lançando também o meu livro sobre inconsciente teatral, sobre psicanálise e teatro. Psicanálise e teatro. E essa peça do Torquato, então nós vamos esperar ansiosamente. E eu quero te agradecer e quero deixar você fazer as palavras, suas considerações finais sobre esse papo, sobre essa plataforma, sobre essa necessidade de a psicanálise estar presente nesse momento do Brasil político, e a gente quer ouvir você mais um pouco para poder realmente celebrar esse papo e finalizar em grande estilo aqui essa conversa que você generosamente nos concedeu. Antônio Quinet, suas considerações, meu querido. Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, de poder falar, né, no seu canal, falar para vocês que estão me ouvindo. E eu queria deixar umas palavras aqui positivas diante de tudo isso que está acontecendo, que é o seguinte: nada vai nos prender ou asfixiar. Porque nós temos algo que é muito importante de todos nós, que é o nosso desejo. E o nosso desejo, ele é também uma das vertentes desse desejo, é um desejo de saber. E você exercitar esse seu desejo de saber, colocando as coisas que você pensa, não se intimidando, não se deixando acuar por essa tendência, né? E essa paranoia que às vezes as pessoas, né, ficam, porque né, há uma tendência paranoia para você ficar com medo. Né? A saída disso é você
ouvir e exercitar o seu desejo de saber e o desejo de atuar. É só assim que nós vamos poder sair da melancolia para a alegria de poder falar, de poder debater, de estar em contato com o outro e poder agir, porque é na ação, no ato, que você sai da angústia, né? E que nós temos que sair, né, das nossas próprias celas, dos nossos celulares, nossas células hilares, e poder entrar em contato com o outro e transformar essa tristeza e essa pulsão de morte que está acontecendo em algo novo, em algo criativo, em algo que faça laço social. E é isso que eu proponho que a gente faça. É isso aí, gente. Até a próxima. Antônio Guiné, satisfação imensa, felicidade muito grande de conversar com você. Essa entrevista ficará disponível no meu canal. Também teremos a retransmissão dela pela TV 247. Muita gente aqui dizendo, muita gente mandando muitos coraçõezinhos para nós. Obrigado. Depois você vai ter acesso a tudo isso, porque agora você está aqui, né? Você está com o celular aqui fazendo a entrevista, não dá para você ver. E muita gente dizendo, nossa, eu vou assistir de novo, para ver as palavras sábias do Antônio Guiné, psicanalista, psiquiatra, professor, dramaturgo, grande intelectual. Felicidade imensa ter você aqui, e nós vamos nos encontrar de novo em breve, se tudo der certo. Querido Antônio Guiné, um beijo muito grande para você. Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau.